E aí galera, nós somos da equipe Tabajara e viemos apresentar para vocês o nosso novo produto, o irrigador automatizado com controle de umidade do solo Áurea, que conta com um sistema inteligente, sustentável e muito inovador. A equipe responsável pela ideia e desenvolvimento do produto sou eu, Ana Júlia, o Evaldo, a Maiara, a Letícia e a Louise. A proposta do irrigador Áurea é ser um irrigador de baixo custo que, além de utilizar o mínimo de peças possíveis, ele ainda se adequa perfeitamente à arquitetura do seu espaço, que é especial e único para nós. Bom, galera, hoje eu tô aqui diretamente da casa do nosso primeiro cliente para mostrar para vocês um pouquinho do que é o nosso irrigador, quais as possibilidades, como funciona e as principais características, tá bom? Vem comigo que essa ideia é econômica, ela é eficiente para você que quer ser pai e mãe de planta, mas não lembra de cuidar das suas plantinhas ou não tem tempo, não é mesmo? E além disso é uma ideia muito sustentável e vocês vão ver por quê. Vem comigo que é sucesso! Bom, galera, como a Ana já falou, a nossa proposta é fornecer um sistema de irrigação automatizado que utilize a menor quantidade de peças na sua construção, né? E que aproveite aí os elementos que já tem na casa do cliente, bem como a arquitetura. E para esse primeiro projeto, inspirados aí na coleção Cafofos de Meu Brasil, na construção do nosso irrigador a gente utilizou como reservatório de água um balde que o cliente já tinha, que pode ou ser cheio com água da chuva também, né, da torneira da água da chuva. Um pote de sorvete para poder proteger os componentes eletrônicos do nosso projeto e o vasinho que ele já tinha em casa. E aí, como ele resolveu plantar alface, que é bem sensível, a gente achou por bem deixar aqui, porque serviu tanto de apoio para prender o dispensador de água, quanto essa janela serviu também para proteger o vaso. E falando agora um pouco mais de como acontece isso, né? Temos que aqui dentro do pote de sorvete a gente tem o cérebro do nosso sistema. Tem aqui o Arduino, a saída do sensor, do visor e tudo mais. Esse sensor está conectado no vaso, que vai medir a umidade da terra, do vasinho. E se ela estiver abaixo do padrão que a gente definiu como ideal, ele vai mandar a informação aqui para a bomba, que vai jogar cerca de 40 ml de água na plantinha. Aí ele vai aguardar 10 minutos, depois de 10 minutos vai ver se atingiu o ponto ideal ou não. Se não atingiu, passa para o processo de novo de molhar mais 40 ml e ficar mais 10 minutos aguardando para a próxima leitura. Quando atinge, o sistema desliga, fica algumas horas desligado e depois volta a funcionar, que o Evaldo vai falar para a gente dessa parte um pouco mais adiante. E lembrando que aqui a gente resolveu fazer apenas um ponto porque é um vasinho, mas a proposta do nosso projeto é justamente oferecer essa adaptação, né, do irrigador. Tem uma estrutura básica ali e aí a gente vai olhar para onde o cliente quer pôr, qual planta ele quer ter e a partir disso configurar o sistema de irrigação. Dimensionando quantos pontos de irrigação precisa ter, a quantidade de mangueira, a distância dos componentes eletrônicos até a instalação elétrica e tudo mais. Essa é a nossa ideia. Só para mostrar para vocês, ele acabou de fazer uma leitura aqui, viu que não tinha atingido o padrão necessário, então ele está dispensando agora 40 ml de água. Vai aguardar 10 minutinhos, daqui 10 minutinhos fazer uma nova leitura e ver se precisa de mais água ou não. E para a montagem do produto, nós utilizamos todos esses materiais que estão listados aí na tela. O esquema aqui no Tinkercad, a gente precisa entender que como a gente não tem alguns elementos do Arduino no Tinkercad, a gente fez algumas substituições. Por exemplo, a fonte do Arduino a gente substituiu por uma bateria de 9 volts, bomba foi usada como motor e o sensor foi usado pelo potenciômetro. Então a gente fez essas substituições para poder fazer a esquematização. E o LSD ele está com todas as conexões, que é uma coisa também que não ocorre no Arduino que a gente utilizou.
A gente usou o módulo I2C, que ele encurta em 4 conexões. O esquema de montagem surgiu basicamente desse modelo, né, de organização, em que os dados são coletados pelo sensor, eles vão ser transmitidos pelo Arduino, e com isso ele define pelo código se a bomba vai ser ativada ou não. Aí, se ela for ativada, vai acontecer a irrigação. Aí, caso não irrigue, né, porque está ok, vai mostrar a porcentagem, a quantidade de água no solo. Resumindo, então, a gente tem que a tela LCD ela é conectada pelo módulo I2C do Arduino. Essa fonte ela é conectada na fonte externa para alimentar a bomba. E toda vez que o transistor ele deixa passar a corrente do seu receptor para o emissor, ocorre a ativação da bomba. Para a calibração do nosso sensor de umidade do solo, nós utilizamos substrato comercial. E de antemão a gente definiu que a porcentagem em peso de água adicionada seria de mais ou menos 40% em relação ao peso total. Então, separado uma amostra de 1.500 gramas de substrato, nós definimos que iríamos adicionar 600 gramas de água e essa adição iria ser parcialmente em 15 réguas. Então a gente pegou esse substrato comercial, deixou ele no sol durante 9 horas e depois nós começamos a realizar as réguas. Primeiro a gente tirou o valor no sensor do solo seco, daí depois a gente adicionou uma régua e esperou 10 minutos até tirar uma próxima medida do sensor. Com isso, nós tiramos todas essas 16 medidas e plotamos o seguinte gráfico que está mostrado aí. O nosso produto ele conta com a seguinte programação compilada no Arduino. E agora eu vou explicar um pouco o funcionamento e também onde que a curva de calibração nos ajudou para a realização desse programa. Bom, primeiramente, para facilitar a modificação dos parâmetros, a gente criou a variável determinada pelo nome seco, para que quando o valor medido pelo Arduino estiver maior do que esse valor fixado na variável, a bomba seja ativada e assim efetue a regra. E nós determinamos alguns limites. Esses limites podem ser observados dentro da função void umidade. Lá nós vamos ter a definição para quando o solo está seco, para quando o solo está entre 15% e 20% em peso de água lá dentro, entre 20 e 25% e 25% e 30% de água. E se tiver acima de 30%, a gente considerou como uma quantidade ideal. Bom, a principal utilidade do nosso produto é a questão dele se adequar às necessidades do cliente, inclusive com os materiais que ele é projetado, que é utilizando o que nós temos em casa mesmo. Por exemplo, o cliente ele precisa irrigar uma planta X e ele tem Y materiais, então a gente vai usar os materiais que ele tem e fazer um produto de acordo com a quantidade de água que aquela planta que ele escolheu vai precisar. E com isso, é importante ressaltar que ao longo do tempo, esse produto ele é passível de outras mudanças, como controle de temperatura. Bom, e levando em conta todas essas informações, a gente chega aqui nas considerações finais do nosso projeto. O irrigador automático Tabajara foi um sucesso, ele pode ser um sucesso para você também. Ele tem vários benefícios, fora os benefícios já citados quando relacionado a baixo custo, facilidade de produção. Ele tem um benefício que é notável, que inclusive a gente trouxe fotos aqui, que é relacionado à plantinha mesmo. A plantinha gostou muito dele, porque ele se adapta ao solo da sua planta, ele conhece o ambiente, ele reconhece o ambiente e alimenta ela conforme ela quer. Então ela tá claramente, como vocês podem ver na foto, ela tá muito mais desenvolvida do que a planta que foi regada manualmente. Ela tá mais desenvolvida, ela tá muito mais bonita. É isso, eu acho que contra fatos não há argumentos. É um sucesso, pode ser um sucesso pra você também. A gente gostou muito e eu tenho certeza que vocês vão gostar se vocês produzirem esse irrigador na casa de vocês. Tem muito benefício, foi muito bom e eu acho que todo mundo aqui do nosso grupo vai estar levando pra casa um.